a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esteja com vocês, esteja com aqueles que acompanham pela internet. E é uma bênção podermos adorar a Deus, estarmos reunidos para prestar a honra, a glória e o louvor. Como foi tua semana? Tua semana foi repleta das bênçãos de Deus? Sim. Como que você veio hoje para esse local? Você se preparou? Você decidiu adorar a Deus? Ou veio na igreja? Irmãos, eu já falei isso várias vezes, eu repito. Tem uma diferença tremenda entre você ir na igreja e vir adorar a Deus. Entre você estar num local por mero costume e você estar de coração para adorar a Deus. E adorar a Deus não é só cantar, orar, é também meditar no livro sagrado. Quando eu estou atento ao que Deus me fala, eu estou adorando a Deus. Quando eu recebo essa palavra e por fé vivo essa palavra, vai acontecer mudanças na minha vida, no meu lar, na minha existência. Por isso que é extremamente importante a forma como você faz isso. Não poucas vezes o inimigo de nossa vida tenta semear coisas para que este momento não seja singular, para que o momento junto de Deus não seja especial, ou pior, ele era especial, mas começa a se tornar comum. Parece que é mais um domingo que você foi, que você veio na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Não é assim que Deus quer para a tua vida. Não é assim o propósito de Deus para a tua existência. Nós temos visto durante esses domingos a respeito da constituição do reino dos céus. Assim o pastor Roberto Lai menciona o Sermão da Montanha. Numa linguagem mais esportiva para alguns, seriam as regras do jogo. Como que você vai participar de uma atividade sem saber quais são as regras? Se quiséssemos usar uma linguagem poética, nós poderíamos falar que é a essência da vida cristã expressa de forma singular para a minha vida, para a tua vida. Como que eu e você podemos agradar a Deus. Por que eu digo isso? Porque jamais iremos pagar a salvação. Não é possível darmos algo para o Senhor. Porém, é possível sim, através da nossa vida, demonstrarmos a Ele gratidão. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Ah, pastor, todo dia eu agradeço. Que tipo de gratidão? Ah, pai, eu agradeço o alimento. Chego, Deus, obrigado pelo alimento. Se a fome está grande, em nome de Jesus, amém. Curtinha. Deus, eu te agradeço pela minha família. Deus, eu te agradeço pela vida. Deus, eu te agradeço pelas dificuldades. Nós acabamos de cantar isso, não sei se você percebeu. E pelos inimigos também te agradeço. Eu me recordo que na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, uma vez numa vigília, eu lembro até o culto, nós fizemos uma oração de agradecimento pelas dificuldades e até por aqueles que nos perseguem. E no final dessa reunião, um rapaz me procurou e falou: pastor, como que é isso, agradecer por coisa ruim? Eu falei: não estamos agradecendo por coisa ruim, estamos agradecendo porque em meio a lutas e dificuldades Deus nos aperfeiçoa, molda o nosso caráter. No mínimo, a gente se aproxima mais dele.
no mínimo. Nós vimos sobre os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. E o Senhor diz que todos esses são bem-aventurados, mais do que felizes. Ora, essa expressão mais do que feliz parece que não combina com alguma dessas palavras que acabamos de mencionar. E após o Senhor mencionar essas bem-aventuranças, Ele trata de dois aspectos importantes na vida do povo de Deus. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus no capítulo 5. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Assim diz a palavra do nosso Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, tua palavra foi lida e queremos pensar sobre ela. E rogamos que o Espírito Santo do Senhor traga a compreensão dessa palavra. Assim também afaste de nossa mente, do nosso coração, tudo que tenta distrair, de forma que a gente não absorva aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus Cristo, amém. O que é a igreja? Igreja não é as quatro paredes, ou não são as quatro paredes. A igreja não é um prédio. A igreja não é o local onde você se reúne. Segundo a palavra de Deus, a igreja é composta por todos aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus são pessoas, e não um prédio, e não um patrimônio. De tal forma que se nós sairmos daqui e formos para outro local, aqui deixa de ser igreja. Porque a igreja só faz sentido com a tua vida, agindo no reino de Deus, agindo na vontade de Deus. O Senhor Jesus, após falar dessas bem-aventuranças, Ele começou a ressaltar algumas coisas, e que eu quero destacar nessa noite. Eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. O Senhor começa dizendo: talvez você seja um sal da terra. Ou será que o Senhor Jesus Cristo disse: um dia vocês serão o sal da terra? Quem sabe, talvez eu faça de vocês o sal da terra. Queridos, o quanto é importante você perceber a palavra de Deus. Vou ler de novo: vós sois o sal da terra. Ele não está colocando hipoteticamente, como uma possibilidade, mas Ele está falando aquilo que Ele já fez e habilitou você para ser. É interessante que Deus é em si mesmo. Nós passamos a ser à medida que Ele faz em nós. E quando compreendemos isso, aí vamos mais adiante nessa passagem. O que é o sal da terra? É interessante que na nossa cultura, às vezes esvazia um pouco o sentido bíblico. Como que o Marcelo consegue sal? Vai no mercado e compra. Vai na vendinha e compra.
não é assim? Mas naquela época o sal não era extraído de forma tão simples, não era conseguido de forma tão simples. E o sal aqui tinha vários propósitos dentro da cultura da época de Jesus e anterior também. Por muito tempo, e aí em alguns países da África, o sal ainda é uma moeda de troca, é valorizado. Naquela época, o sal era usado para várias coisas, dentre elas, para conservar os alimentos, para temperar a comida que se fazia. Era usado também no Antigo Testamento em algumas passagens para a destruição. Quando você punha sal demais numa terra, você estragava aquela terra para a plantação. Mas no Novo Testamento, especialmente, o sal é usado numa linguagem simbólica de forma positiva, mostrando que ele vai fazer diferença. Você quer ver o quanto é difícil quando uma pessoa não pode comer mais sal nenhum por causa da questão de pressão? O médico fala: não, olha, você tem que cortar o sal, e aquilo dificulta demais o paladar da pessoa, os alimentos que ele vai usar no seu dia a dia, se nutrir. Queridos, quando o Senhor Jesus Cristo fala que nós somos o sal da terra, Ele está se referindo sobre o poder da igreja em fazer diferença no mundo. O poder da igreja em fazer diferença no mundo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma mensagem sobre esse assunto, e algumas coisas eu extraio das ideias que ele expôs. Ele cita a respeito da igreja como fazendo diferença no mundo, que a igreja é chamada no mundo e está no mundo, mas ela não pertence ao mundo, ela pertence a Deus. A igreja, ela deve ter um posicionamento perante o mundo de forma que ela não faça pactos com a situação. Me preocupa demais quando as igrejas cedem a palavra de Deus, é deixada de lado para agradar aos fiéis. Me preocupa quando eu, ou quando o nosso conselho, não atenta que o primeiro a ser agradado tem que ser Deus. Várias vezes a gente fica pensando: isso aqui que fazemos para a glória de Deus ou para que o povo se agrade? Mas pastor, tem algo errado em fazer para que o povo se alegre? Não, não tem nada de errado. A questão é o que está no teu coração em primeiro lugar. Porque à medida que você começar a agradar somente as pessoas, a pactuar com as pessoas para que elas se sintam bem, há grande chance de você se afastar da palavra, há grande chance de você começar a entristecer a Deus. Vamos dar um exemplo. Quando a igreja começa a relativizar o pecado, olha, adultério não tem importância, Deus perdoa. Fornicação, sexo antes do casamento, está liberado. Quando a igreja começa a caminhar nessa linha, ela está dizendo para os fiéis: aquilo que Deus diz não é bem assim. Consequentemente, querendo agradar a homens, vamos desagradar a Deus. Mas pastor, são coisas pesadas. Tudo bem, vamos nas coisas que você acha que é leve. Quando eu, tendo a chance de adorar a Deus, não adoro. Quando eu, tendo a oportunidade de vir prestar culto a Deus de coração, com alegria, eu me apresento aqui de qualquer jeito e não vejo a hora de terminar para ir para casa. Isso é um problema. Isso é um problema porque você está perdendo o sabor. Você está deixando de ser sal. A começar para você mesmo. Pastor, sal vai salgar a gente mesmo? Eu acho interessante que em uma das passagens em Marcos 9, não precisa ver agora, depois você olha na sua casa, no capítulo 50, quando ele vai falar de sal, no finzinho do versículo ele fala: tende sal em vós mesmos. Aqui ele fala que nós somos o sal, e lá ele fala para nós termos o sal.
Como é que fica? Eu tenho ou eu sou? As duas coisas. Eu sou sal deste mundo, sal da terra, e eu devo continuar tendo essa influência como sal dessa terra. É isso que ele diz em Marcos 9. Ele diz mais. Ele diz que a igreja, ela tem que se diferenciar do mundo. Caso contrário, ela vai deixar de fazer diferença. Aqui o texto fala: ora, se o sal vier a ser insípido, em outras palavras, se o sal não salgar, para nada presta, a não ser ser lançado fora e pisado pelos homens. Queridos, quantos de nós corrimos bem? Tínhamos fervor, tínhamos alegria, jejuávamos, orávamos, cantávamos em nossos lares, em nosso veículo, e no decorrer da caminhada a coisa foi ficando sem graça, sonsa. Perdemos o sabor de glorificar a Deus. Consequentemente, a nossa palavra começou a ficar igual ao do mundo, o nosso testemunho indiferente. O texto é claro, meus queridos: você é sal da terra. Mas se não bastasse, o Senhor Jesus ressaltou uma outra característica. Ele diz: talvez vocês possam ser um dia a luz do mundo. Não. O texto é claro, ele fala: vocês são luz do mundo. Luz que deve clarear. Quando nós falamos de luz, na nossa cultura fica um pouco difícil compreender aquela época. Imagine um período onde não havia energia elétrica. O bom disso é que não tinha ICMS em cima. Mas tudo bem, vamos continuar. Não haviam lamparina, lampião, luz de LED, nem pensamento. Se você queria iluminar alguma coisa, o mais comum era azeite de oliva. Se vocês lembrarem da viúva de Sarepta, das suas botijas, elas foram cheias com o quê? Com azeite. E qual a finalidade daquele azeite? Uma delas era fazer lâmpadas para iluminar, lamparinas ou candeias. Você colocava o óleo, punha fogo e deixava em um lugar para que iluminasse a casa. A outra forma de você ter luz naquele período era através de fogueira. Mas você consegue imaginar fazendo um fogo dentro de casa? Um monte de lenha dentro de casa? Não, por vários fatores. Um deles a fumaça, que pode intoxicar. Então imagine o valor que tinha a luz. E de repente o Senhor fala que os seus seguidores, os discípulos de Jesus, seriam luz no mundo. Ao falar isso, ele fala: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ele faz dois comparativos aqui. Como que você coloca uma cidade no alto do monte e depois tampa para ninguém ver? Faz sentido para você? Não faz, para mim não faz. E o que Jesus estava querendo transmitir é isso mesmo. Você não faz uma cidade no alto do monte para encobrir. Você não liga uma lâmpada e põe uma lata em cima. Faz sentido uma lâmpada com uma lata em cima? Olha, se eu acendi é para que ela ilumine, e não para que eu tampe a sua claridade. Então o Senhor usa duas comparações, dizendo o seguinte: eu acendi vocês, para que vocês cumpram um propósito nessa terra. Por favor, não se apaguem. Por favor, não se escondam. Estou colocando aqui em termos suaves, porque o Senhor está falando mais pesado aqui. O Senhor está dizendo: não se pode, não deve fazer isso. Mas pensemos agora nessa questão da luz. O quanto é importante o cristão ser luz nesse mundo. Queridos, me preocupa demais quando eu e você, quando a igreja de Deus não ilumina nada. Ou então, como diz um pastor colega nosso, quando a gente só quer iluminar os crentes.
Você quer ver um negócio complicado? É luz querendo iluminar a luz. Tem hora que ofusca, atrapalha a visão. O Senhor está dizendo: você, como luz do mundo, você deve iluminar as trevas, você deve fazer diferença lá aonde é necessário. Uma vez eu vi uma comparação também em watts. Qual a potência da tua luz? Eu achei esquisita, mas por outro lado achei interessante. Esquisito porque não dá para quantificar a quantidade de luz que cada um tem. Por outro lado, interessante porque ele disse o seguinte: não importa o tanto que você se acha capaz de iluminar, Deus fez para que você brilhe. Deus te fez para que você faça diferença, para que onde você estiver, as trevas se dissipem. Repito: para que onde você estiver, as trevas se desfaçam, para que a luz, que é Jesus Cristo, brilhe. Oh, aleluia! Quanto é bom isso! O Senhor, Ele não nos chamou e disse: se virem. Não. O Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor nos fez sal, nos fez luz com um propósito bendito. Por isso que Ele diz: não se esconde uma cidade, não se esconde uma candeia, mas você coloca ela no velador, você coloca onde é necessário colocar. E aí eu te pergunto: por que Deus pôs você aonde você está? Pastor, não vejo a hora de largar aquela casa está um inferno. Sim. Possivelmente Deus estava errado quando te pôs ali. É isso que você quer dizer? É isso? Será que é isso? Será que Deus errou em te colocar onde Ele te pôs? Será que dá para atribuir erro a Deus? Ou você não está compreendendo o papel que você tem ali? Oh, irmãos, você quer ver uma coisa terrível? Quantos cristãos falam assim: pastor, naquela empresa tem muito ímpio, tem muita gente lá, pastor, que não é de Deus. E olha, seria bom se todo mundo fosse crente ali. E por que você está ali? Não é talvez para que todo mundo, ou pelo menos alguns, conheçam a luz de Cristo? Não é para que você seja exemplo ali? Olha só o que o texto diz: assim também, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aonde que Deus quer você? Deus quer você aonde o propósito dele vai se cumprir, para que os homens vejam de que faz diferença andar com Deus. Bom, mas espera aí, eu tenho que falar ou eles têm que ver? O que você acha? As duas coisas. Talvez manifestar Jesus através da vida seja tão importante quanto através de palavras. Se a enfermeira-chefe não fizer diferença, se de repente ela faz procedimento errado e fala que é assim mesmo, e quando pergunta: você não é crente? Ele fala: mas a carne é fraca. Já pensou? Se você dentro da sua casa começar a praguejar contra o local que Deus te colocou, essa família é uma droga. Eu não gosto quando alguém fala essa família é uma droga, porque possivelmente você está sendo responsável por ela ser uma droga. Não é Deus. Não é. Você não vai conseguir nunca dizer que Deus fez errado e provar que Ele fez errado. Seria mais bonito se a gente tivesse a humildade de falar: Deus, me perdoa. Me perdoa se eu não estou entendendo o teu propósito.
mas me ajuda a compreender e fazer a diferença. Queridos, você é luz, você é sal, no sentido figurado que essa palavra transmite. O que você tem feito com o que Deus fez na sua vida? Outra preocupação grande é quando a igreja, e quando eu falo igreja, estou falando de todos nós, começamos a fazer com que essa luz e esse sal se torne algo meramente para os outros verem. Ah, pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Ah, porque a igreja tem que ter um projeto social. Porque a igreja tem que ter um projeto social. Essa é a pior frase que eu escuto de um cristão. Porque ela perde a sua essência, que é o porquê eu faço aquilo. Por que teríamos que ter um projeto social? Para que a glória de Deus se manifeste aonde estivermos. Para que o amor de Deus pelos necessitados aconteça. Interessante, irmãos, também que a igreja deve ser luz neste mundo para se levantar contra as injustiças. O exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele agiu contra o preconceito dos cardápios. Ah, animal imundo, animal limpo, tudo está limpo. A questão racial, mulher samaritana, Jesus conversou. A questão cultural, homem não conversava com mulher, Jesus conversou. O preconceito religioso, um adorava em Gerezinho, o outro adorava em Jerusalém. Ele falou, vai vir a hora que não vai ser nem lá nem cá, mas em espírito e em verdade. Se você quer saber o que é ser luz e sal neste mundo, olhe para o exemplo de Jesus. O quanto diante de uma cultura enraizada, com coisas esquisitas, alheias ao projeto de Deus, ele foi e fez diferença, e mostrou o que estava fazendo diferença, e a sua vida mostrava essa diferença. Eu acho tremendo quando Jesus toca num leproso. Eu acho tremendo quando ele se compadece da mulher adúltera. Eu acho tremendo quando ele diz, vai e não peques mais. Ele não estava concordando com o pecado, ele não estava pactuando com o pecado, mas estava mostrando ao pecador que é possível mudar, e de que ele estava dando uma nova chance. Queridos, nós precisamos estar atentos de que devemos usar todos os métodos legítimos para alcançar as pessoas. Mas por métodos legítimos são aqueles estabelecidos na palavra, e não aquilo que eu imagino. Eu não posso negociar a Bíblia Sagrada e os valores da Bíblia Sagrada no intuito de ser luz e sal. Porque quando eu fizer isso, automaticamente não contarei com o poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus não tem compromisso, exceto com a sua palavra. Porém, na palavra de Deus, eu sempre contarei com o poder, a unção, a capacidade do Santo Espírito. Se Ele diz que você é sal da terra, se Ele diz que você é luz do mundo, como que você se vê? Estamos encerrando. Para e pensa sobre isso. Você se vê como alguém capaz de fazer a diferença? A Sofia é capaz de fazer a diferença? Silenciou uma classe inteira. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, isso não é nada. Não é nada para você. Vai viver a realidade dela para você ver quanto é diferente isso. Nós não devemos julgar o sal e a luz dos outros. Você tem que se perguntar você mesmo: eu tenho sido sal e luz deste mundo? Eu tenho feito diferença? Eu estendo a mão ao aflito? Por exemplo, eu acho fantástico quando no livro do profeta Isaías, o pessoal começou a questionar o seguinte: ó Senhor Javé de Sabaote, o Todo-Poderoso, Senhor, a gente jejua e o Senhor não atenta, a gente clama
Deus. Aí Deus manda o profeta trazer uma resposta para eles. E a resposta para eles é fantástica. O Senhor fala: no dia que vocês jejuam e clamam, vocês brigam, vocês discutem, vocês blasfemam, e espera que eu receba isso? Vocês fecham o coração para o faminto, vocês cortam volta do necessitado, vocês agem como se eu não estivesse vendo, e espera que eu responda? Isaías 58. Depois, se tiver um tempo, leia. Eu acho fantástico quando o Senhor está falando: isso não é jejum. O jejum que eu quero é que você incline a sua alma para a minha vontade e estenda a tua mão ao aflito, reparta o teu pão com quem tem fome, reparta tuas vestes com aquele que não tem, manifeste bondade da mesma forma que eu fui bondoso contigo. Queridos, talvez num sentido irrestrito, alguns tenham que parar de brincar de igreja. E para alguns a igreja está sendo uma brincadeira. É domingo após domingo, mas não muda nada. Não faz diferença nenhuma. Pastor, é forte essa palavra. Fazer o quê? Estou falando para o teu bem. Começa a levar Deus mais a sério. Começa a levar Deus a sério para você ver a diferença que vai fazer. Para de ser igrejeiro, para de ser domingueiro. Para de querer iluminar onde já tem luz. O Senhor está falando que onde Ele te pôs, há um propósito. Há um propósito em gerenciar condomínio. Há um propósito em ajudar a gerenciar condomínio. Que propósito? Se entenda com Deus, se vire. Ore, clame, fale: Deus, eu quero fazer diferença aqui. Há um propósito em cuidar do Samuel e a riqueza. Mulher não faz nada, só fica em casa. Eu diria que isso é quase blasfêmia. Quase. É no mínimo ignorância. No mínimo. No mínimo. Porque cuidar de casa, cuidar de filho dá um trabalho que muitos de nós, homens, não daríamos conta. Estou errado, irmãos? Querida, é verdade. Eu sei que alguns ficam dodói, desculpa, mas é verdade. Como que você pode ser sal e luz dentro da tua casa, irmãzinha querida? Teu marido, quando chega, tem alegria ou tem terror? Chega em casa, você está soltando fogo pela boca, como se fosse um dragão, ou você está abençoada? Mas eu não aguento aquele infeliz que não me ajuda. Para, querido, não faz isso não. Deixa ele chegar pelo menos, depois você conversa o que precisa. Não vai descontar o teu dia e tuas raivas numa coisa que ele nem está sabendo. Seja sal e luz onde você está. Entenda isso. Qual a diferença a dona Filomena pode fazer onde ela está? Pastor, mas eu tenho umas dores, eu tenho umas dificuldades, mas só tem telefone. Liga para alguém, abençoa alguém. Filho, estou ligando já que Deus te abençoe. Liga, faz diferença. Antônio, na hora de vender o remédio, vende o remédio, já faz uma oração em espírito ali: Senhor, abençoa para que ela seja curada. A tua obrigação é vender o remédio, o cara chega com a receita, mas já faz uma oração junto. Aí se não quiser receber, faz em espírito, faz no teu coração, não precisa fazer verbal. Irmãos, não faz o evangelho da graça ficar sem graça. O evangelho da graça de Deus, ele é muito bonito.
para ele ficar sonso, para ele ficar sem sabor, para ele não iluminar. Não faz sentido você não ser luz, porque Deus te fez luz. Por isso que a pergunta é: como que você se vê? Você se vê como alguém salvo, remido por Jesus e transformado para fazer diferença? Pastor, você está falando de autoajuda? Não, estou falando de divina ajuda. Se posicionar onde a palavra de Deus te posiciona. A Nicole, o que Deus quer para a Nicole? O que Deus quer para o Eric? O que Deus quer para a tua vida? Aonde Ele te pôs? Por que Ele te colocou lá? Na tua família. São José na vida de Dona Marta. Amém? Tem que ter algum sentido, não é por acaso, não é acidente. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. E encerrando, eu gostaria que a gente fizesse pelo menos algumas reflexões. Primeira delas: Deus, o Senhor diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. Se eu não sinto, ou se eu não estou sendo, me ajuda a perceber e a mudar. E a me posicionar aonde o Senhor me coloca. Uma das estratégias do inimigo é fazer você perder o foco. Sabia? É você fazer com que a tua guerra seja a tua família e não os capirotos que tem aí no mundo espiritual. Uma das estratégias do inimigo é fazer com que você perca a visão do poder transformador de Deus e comece a ver só os problemas. Onde o adolescente não ora, só reclama. É a pessoa agir orando, a Laís orando, abre, diferença. Que lindo. Queridos, outro ponto que eu quero encerrar nessa nossa meditação: como que eu posso mudar isso? Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Se não tenho sido, o que eu posso fazer para começar a ser a partir de hoje? Primeira coisa, vença a tua própria ignorância. E não falo ignorância aqui no sentido de estupidez, mas estou falando ignorância no fato de desconhecer quem Deus é e o que Ele fez na tua vida e o que Ele quer fazer através da tua vida. A Bíblia diz que o povo erra e peca, sabe por quê? Porque lhe falta conhecimento. Você não conhece a palavra, vive fora da palavra e espera que Deus te atenda. Não vai acontecer. Agora, conheça a palavra, viva na palavra e tenha certeza, tudo que Deus diz, tudo que Deus falou, Ele vai cumprir, 100%. Se Ele fala que você é sal e você é luz, você vai ser. Porque você está firmado no que Deus diz. E contra a palavra, ninguém pode. Nem o diabo, nem as trevas. Você lembra como Jesus venceu o inimigo na tentação? O diabo veio com a palavra torcida, Jesus rebateu com a palavra certa. O diabo veio e torceu de novo a palavra, Jesus rebateu com a palavra. Por fim, o Senhor Jesus usou da sua autoridade e falou: retira-te, somente a Deus adorarás. E o texto diz que o diabo se apartou até tempo oportuno, porque ele não tinha desistido de destruir o projeto. Mas o projeto de Deus é mais forte, mais vigoroso do que qualquer força do inimigo. E o Senhor consumou a minha redenção e a tua redenção, de forma que eu fui comprado, já não sou de mim mesmo, eu pertenço a Ele. Por isso que Ele me fez sal, Ele me fez luz. Eu quero fazer diferença onde eu estiver, eu quero ser bênção onde estiver. E meu Deus, toda vez que eu não for, tenha misericórdia e me perdoe. Toda vez que eu me ausentar desse lugar que o Senhor quer que eu esteja,
tenha misericórdia de mim. Tenha humildade, irmão, se você não está vivendo isso, de pelo menos pedir perdão. Chega para Deus e fala: Deus, me perdoa, não estou fazendo diferença nenhuma. Dentro de casa parece um tropeço, na rua eu sou chato que dói, no trabalho ninguém me aguenta. Senhor, eu não estou sendo o que o Senhor quer, me ajuda. Deixa eu me posicionar na Tua Palavra e viver a Tua Palavra e vencer todo o mal que se levanta contra o propósito do Senhor na minha existência. Queridos, Deus já te abençoou. Amém. Eu acho lindo quando Pedro diz: bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Não é que um dia Ele vai te abençoar, talvez Ele vai te abençoar, Ele já te deu tudo o que você precisa. Viva na palavra, você vai ver isso. Nós somos transformadores de uma sociedade. Nós devemos influenciar a sociedade e não sermos influenciados. Todo aquele que quiser ser amigo do mundo vai constituir-se inimigo de Deus. Se você ficar brincando com o pecado, você é um inimigo de Deus, se dizendo crente, mas vivendo fora da realidade do Senhor. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer você abençoado e abençoador, transformando o mundo e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a sua vinda, aguardamos o seu reino, porque verdadeiramente será maravilhoso. Aleluia. Queridos, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que essa palavra incomode o teu coração. Que o Senhor te desperte para ser sal e ser luz. Que o Espírito de Deus te incomode quando não estiver sendo. E em que local você tem que ser isso? Aonde Deus te colocou. Ser luz e sal domingo à noite não vale. Não é que não vale, é que é fácil. É por 1 hora só, 1h30. Você pode ser sal e luz aqui dentro também, ajudando um ao outro? Sim. Mas é lá que é teu campo missionário, aonde Deus te colocou, para que esse mundo seja transformado pelos filhos e filhas de Deus, amados e queridos. Fiquemos em pé. Oremos. Ó Deus, em primeiro lugar, nos perdoa quando o Senhor disse que somos sal da terra e luz do mundo, e a gente não se vê assim. Nos perdoa que é fruto do pecado nosso de não conseguir entender o poder transformador da Tua presença. Também nos perdoe, Deus, quando tendo a chance de fazer diferença onde estamos, nos omitimos, nos calamos, ou pior, meu Deus, nos amoldamos. E ao invés de glorificar o Teu nome, fazemos igualzinho que os outros fazem, aqueles que não Te amam. Perdoa, Senhor. Perdoa agora todos aqueles que quebrantados Te buscam e rogam a Tua misericórdia. Mas, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, pela vida de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, faz de nós, Deus, um vaso de bênção. Faz de nós, Pai. Faz com que a gente compreenda a posição que o Senhor já nos colocou e venhamos a viver aquilo que o Senhor já fez. E assim, meu Deus, glorifique o Teu nome através da nossa vida. Que as boas obras sejam manifestas, porque são feitas em Ti. Que em nome de Jesus o inimigo seja derrotado e envergonhado, sabendo que nós Te obedecemos. E o mundo, Deus, seja impactado com o poder do Senhor manifesto através dos Seus filhos e filhas. Ó Deus bendito, derrama a Tua bênção sobre cada vida que aqui está, sobre cada lar. Nós oramos de modo especial pelos enfermos do corpo e da alma,
Pedimos a tua bênção, Senhor, para o irmão Antônio, para a irmã Ana, a todos aqueles, Pai, que estão sofrendo lutas com enfermidade. Ó Deus, o nosso pedido é que o Senhor cure, e te entregamos esse pedido, sabendo, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer. Também oramos, Pai, pelos enfermos da alma, pessoas que estão abatidas, depressivas, sofrendo tristezas e horrores, que só o Senhor e ela sabem. Cura, Pai, o coração. Tira, Pai, tudo que está atrapalhando eles viverem a tua vontade. Afasta toda a opressão do inimigo, todo o poder de trevas que tenta destruir esse lar, essa família, que seja afastada em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre.